Saudamos a todos, amigos, amigas, irmãos e irmãs, com a graça e a paz do Senhor Jesus. É muito bom podermos nos encontrar mais uma vez. Estamos iniciando uma nova semana de estudos aqui nesta série Hebreus, Mensagem para o Mundo Agonizante. Agradecemos a Deus por Ele nos conceder estes momentos, este dia de vida. Agradecemos a todos vocês, onde quer que se encontram e que estudam conosco a Bíblia diariamente, que compartilham esses estudos com outras pessoas, vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila e que também clicam no dedinho de joinha. Nós agradecemos a todos vocês e também aqueles que nos escrevem, dizendo de onde acompanham os estudos conosco. Queremos aqui mandar um alô especial para Marlene Alves e também Eli Alves. Eles estão parabenizando a tia Leni Pereira, que é lá de Ipatinga, Minas Gerais, completou 90 anos. Parabéns, Leni Pereira, e todos os aniversariantes de hoje. Obrigado por acompanharem conosco os estudos. Rosângela Tavares é de Belford Roxo, no Rio de Janeiro. Jefferson Aguirre é de São Jorge do Oeste, no Paraná. Edivânia Nascimento e também Gabriel e Gabriela. Maria Eva Oliveira é de Posse, em Petrópolis. E todos os demais que estudam conosco, nós agradecemos. E aqueles que nos escrevem pedindo que mandemos um alô, iremos sempre mandar um alô para vocês. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Em tua presença estamos mais uma vez agradecidos pela vida, pelas bênçãos que tens nos concedido, pela proteção, pelos livramentos. Te agradecemos por estes momentos que temos para estudar a tua palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo esteja presente, falando à nossa mente, à nossa consciência, nos ajudando, Pai, a entendermos e tomarmos decisões acertadas ao teu lado. Abençoa todos os que estudam conosco a Bíblia. Cada um tem suas lutas, seus problemas, suas necessidades e tem também a certeza, a esperança da vida eterna através de Cristo Jesus. Pedimos que nos perdoe os pecados, em nome de Jesus. Amém. Continuamos com nossa série Hebreus, Mensagem para o Mundo Agonizante. Estamos durante estas semanas no livro de Hebreus, conhecendo tudo aquilo que Jesus é para cada um de nós. Jesus, ele se fez homem, habitou entre nós. Jesus, ele viveu uma vida perfeita. Jesus, ele se entregou pelos nossos pecados. Ele morreu, mas ressuscitou, voltou para os céus e ele está entronizado no santuário celestial como nosso sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E tudo isso nós estamos aprendendo no livro de Hebreus. E por que nós precisamos compreender e entender essas coisas? Porque muitas pessoas que são cristãs não entendem que Jesus ele continua a sua obra em prol da salvação de cada ser humano. Muitas pessoas pensam que Jesus somente veio, viveu, morreu, ressuscitou, voltou para os céus e todos aqueles que crerem nele já estão salvos. Sim, todos que creem, que aceitam, que se batizam estão salvos, mas temos que entender que somos pecadores, caímos, falhamos e então o que nós fazemos? Nós nos dirigimos a Deus em oração, temos acesso ao trono da graça mediante o sacrifício de Jesus e então Jesus ele intermedia, ele está entre nós e Deus para poder interceder por nós, intermediar a nossa oração. Somos imperfeitos, somos falhos, somos pecadores, então essa obra Jesus ele continua realizando lá nos céus. É claro que ele foi preparar lugar para todos aqueles que o aceitarem para viver com ele eternamente. Mas preparando lugar, ele está também intercedendo. Ele é o nosso sumo sacerdote. Por quê? Porque ele viveu uma vida perfeita, e é o que nós vamos ver essa semana, falando sobre o sacrifício perfeito de Jesus. Por quê? Porque os sacrifícios que eram apresentados diariamente no tabernáculo terrestre do Antigo Testamento, no templo, eram imperfeitos. Primeiro que sangue de animais não remove pecados, apenas simbolizava Jesus que haveria de vir e morrer. Então, pela fé, eles ofereciam aqueles sacrifícios de animais e criam que Jesus iria vir e morrer em lugar do pecador. E então assim, aquelas pessoas que confessavam seus pecados e imolavam o animal, era perdoado pela fé. Como hoje também nós somos perdoados pela fé, mas Jesus já veio, Jesus já pagou o preço do pecado. E os
sacerdotes que oficiavam ali eram imperfeitos também, tinham seus defeitos, seus problemas e precisavam também oferecer sacrifícios por si próprios, pelos pecados deles, antes de oferecerem o sacrifício que o pecador levava o animal, confessava os seus pecados, e aí aquela oferta era aceita por Deus. Então Jesus, conforme diz em Hebreus capítulo 10, verso 14, ele, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Jesus não precisou morrer mais do que uma vez. Naquele ritual antigo, todos os dias eram oferecidos sacrifícios, todos os dias, e isso foram por centenas de anos, desde quando Deus chamou Abraão, lá na terra de Ur dos Caldeus. Então, se passou a oferecer sacrifícios para que as pessoas pudessem ser aceitas por Deus, e isso durou centenas de anos. Nós sabemos que em Deuteronômio capítulo 21, 23, diz que maldito era todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Deuteronômio 21, 23, não deverá permanecer pendurado ali durante a noite, enterrem o corpo no mesmo dia, pois todo aquele que é pendurado é maldito aos olhos de Deus. Desse modo, vocês evitarão a contaminação da terra que o Senhor seu Deus lhes dá como herança. Aqui fala que aquele que fosse pendurado no madeiro, aquele que fosse morto numa cruz, era maldito. E Jesus, ele não era maldito, ele se fez maldição por nós. Jesus, ele não tinha crime nenhum, não tinha pecado nenhum. E então, era difícil, e é ainda difícil hoje, para os judeus aceitarem Jesus como o Salvador da humanidade, alguém que deve ser adorado como Deus, sendo que ele foi pendurado no madeiro. Para eles é maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Só que eles não entendem que Jesus se fez maldição por nós. O profeta Isaías diz isso claramente. Jesus, ele foi até a cruz por amor a mim e a você e a cada ser humano. Para nós hoje é fácil aceitarmos o sacrifício de Jesus. Mas para os judeus e para o povo do Antigo Testamento, e quando Jesus aqui esteve, para eles não era fácil. Porque estava escrito, está aqui em Deuteronômio 21, 23, é maldito. Mas nós sabemos que a cruz, que é vergonha ou que era vergonha para muitos, para nós é motivo de orgulho, é motivo de alegria, porque ali está a nossa redenção. O apóstolo Paulo, em Hebreus, no capítulo 9 e no verso 15, ele vem dizendo aqui: por isso, ele é o mediador da nova aliança, para que todos que são chamados recebam a herança eterna que foi prometida, porque Cristo morreu para libertá-los do castigo dos pecados que haviam cometido sob a primeira aliança. Aqui o apóstolo Paulo ele está explicando que a morte de Jesus como sacrifício teve o propósito de oferecer remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança. Agora nós estamos sob a nova aliança, que foi o sangue de Jesus. É por isso que nós estamos sob essa nova aliança, porque Jesus foi um sacrifício perfeito. Nós, quando lemos no Antigo Testamento, lá em Gênesis capítulo 15, nós encontramos a promessa que Deus fez a Abraão de que ele iria cumprir a promessa que ele havia feito a Abraão, de que o povo iria receber aquela terra como herança, algumas gerações depois, depois da quarta geração. Aqui em Gênesis 15, a partir do verso 6, diz: Abraão creu no Senhor e assim foi considerado justo. Então o Senhor lhe disse: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como posse. Abrão perguntou: ó Senhor soberano, como posso ter certeza de que a possuirei de fato? O Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos, mais uma rolinha e um pombinho. Abrão lhe apresentou todos esses animais e os matou. Em seguida, cortou cada um deles ao meio e colocou as metades lado a lado. As aves, porém, não cortou ao meio. Aves de rapina mergulharam para comer as carcaças, mas Abraão as afugentou. Enquanto o sol se punha, Abraão caiu em profundo sono
e uma escuridão apavorante desceu sobre ele. Então o Senhor disse a Abrão: esteja certo de que seus descendentes serão forasteiros em terra alheia, onde sofrerão opressão como escravos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e por fim eles sairão de lá com grande riqueza. Você, por sua vez, morrerá em paz e será sepultado em idade avançada. Depois de 4 gerações, seus descendentes voltarão a esta terra, pois a maldade dos amorreus ainda não chegou ao ponto de provocar meu castigo. Quando o sol se pôs e veio a escuridão, Abrão viu um fogareiro fumegante e uma tocha ardente passarem por entre as metades das carcaças. Então o Senhor fez uma aliança com Abrão naquele dia e disse: dei esta terra a seus descendentes, desde a fronteira com o Egito até o grande rio Eufrates. A terra, hoje ocupada pelos queneus, quenezeus, cadmoreus, hititas, ferezeus, refaíns, amorreus, cananeus, girgazeus e jebuseus. Aqui nós vemos que Deus disse a Abraão que levasse esses animais de 3 anos cada um e oferecesse em sacrifício, colocasse as metades lado a lado, e Abraão ficou ali esperando para ver o que acontecia. Abraão acabou pegando no sono, mas quando estava escurecendo, o Senhor veio através de uma tocha de fogo ardente e passou entre as metades das carcaças, e ali era a presença do Senhor ratificando, confirmando a Abraão de que aquela terra seria dos seus descendentes e que Deus ele não falha, Deus ele não mente, e eles receberiam então, depois de 400 anos, tendo estado como escravos, eles seriam libertos com grande riqueza e possuiriam a terra. Assim realmente aconteceu. E quando nós lemos em Jeremias, no capítulo 34, a partir do verso 8, eu não vou ler todos os versos, mas você pode ler na sua Bíblia, Jeremias 34, a partir do verso 8, Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor depois que o rei Zedequias fez uma aliança com o povo para libertar os escravos. Ele havia ordenado que todo o povo libertasse seus escravos e seus escravos hebreus. Ninguém devia manter em escravidão alguém de seu próprio povo. Os oficiais e todo o povo tinham obedecido à ordem do rei e libertado cada um de seus escravos, mas depois mudaram de ideia. Tomaram de volta os homens e as mulheres que haviam libertado e os obrigaram a ser escravos novamente. Então o Senhor lhes deu esta mensagem por meio de Jeremias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: fiz uma aliança com seus antepassados muito tempo atrás, quando os livrei da escravidão do Egito. Disse-lhes que todo escravo hebreu deveria ser liberto depois de servir durante 6 anos. Contudo, seus antepassados não me deram ouvidos, nem me obedeceram. Há pouco tempo vocês se arrependeram e fizeram o que era certo aos meus olhos. Libertaram os escravos e fizeram comigo uma aliança solene no templo que leva meu nome. Agora, porém, voltaram atrás em seu juramento e profanaram meu nome ao pegar de volta os homens e as mulheres que haviam libertado e os obrigar a ser escravos. E então, Deus continua falando aqui ao povo de Israel através do profeta Jeremias, e ele então disse: ouça, porém, essa promessa do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor: você não morrerá na guerra, mas em paz. O povo queimará incenso em sua honra, como fizeram em honra de seus antepassados. Os reis que o precederam chorarão por você e lamentarão: que tristeza! Nosso rei morreu. Eu decretei isso, diz o Senhor. Então, nós vemos que havia necessidade de oferecer sacrifícios a Deus, porque Deus, ele exigia isso do ser humano para testar se eles permaneciam confiantes nas suas promessas, as promessas de que ele havia feito, de que cumpriria a promessa de dar a terra aos descendentes de Abraão. E então, assim aconteceu. E como nós vemos no Antigo Testamento, e Hebreus 9:22 confirma que sem derramamento não há remissão de pecado ou dos pecados. É por isso que Jesus precisou morrer, derramou o seu sangue na cruz do Calvário para que os nossos pecados sejam apagados e que nós possamos viver em paz com o nosso Deus e gozar das delícias que Ele está preparando para cada um de nós. Queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Voltaremos amanhã, dando sequência a este estudo, mas não nos esqueçamos: Jesus Cristo, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente.
Hebreus capítulo 13, verso 8. Que Deus nos abençoe.